Pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as funções oxigenadas, tá? Bem, a primeira classe de funções orgânicas que a gente comentou foi a função hidrocarbonetos, né? E a gente identificava um hidrocarboneto como sendo aqueles compostos orgânicos formados apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Ou seja, toda função orgânica, todo composto orgânico, melhor dizendo, constituído apenas por carbono e hidrogênio, era classificado como hidrocarboneto. E aí, dentro da função hidrocarboneto, você tinha um monte de subgrupo, né? Alguns subgrupos, como alcanos, alcenos, alcinos, ciclanos, né? Ou cicloalcanos, cicloalcenos e aí vai. Então tudo dependia da cadeia carbônica, se era uma cadeia saturada, se tinha ligação dupla, se era uma cadeia aberta ou fechada. Então era mais ou menos assim que a gente classificava os hidrocarbonetos. Compostos orgânicos constituídos apenas por átomos de carbono e hidrogênio, tá? Já os compostos oxigenados, ou as funções oxigenadas, correspondem a um grupamento, a uma classe de compostos orgânicos constituídos não somente por carbono e hidrogênio, mas também por átomos de oxigênio, tá? Então a gente vai chamar de compostos oxigenados ou funções oxigenadas um grande grupo de compostos orgânicos constituídos por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Faz sentido, né? Funções oxigenadas, aquelas que apresentam átomos de oxigênio, além de carbono e hidrogênio, em sua composição, tá? Pois bem, diferente dos hidrocarbonetos, que simplesmente bastava você verificar a presença de carbono e hidrogênio para poder caracterizá-lo, e aí, dependendo, né, da cadeia carbônica, se é aberta, fechada, se é saturada ou insaturada, você poderia classificá-lo. No caso das funções oxigenadas, não. A função oxigenada ela vai apresentar uma espécie de marca que a define. E essa marca é o que a gente chama de grupo funcional, tá? Se eu fosse definir o que é grupo funcional aqui, eu poderia dizer o seguinte: eu poderia dizer que grupo funcional é uma pequena parte da estrutura, e lógico, essa pequena parte, no caso dos compostos oxigenados, ela necessariamente terá o oxigênio, tá? Então é uma pequena parte do composto que o caracteriza, tá? Eu costumo fazer a seguinte analogia. Se você vai para as facções criminosas que tem Brasil afora, ou mundo afora, por exemplo, cada facção ela é caracterizada, ou algumas facções, elas são caracterizadas por uma determinada tatuagem, uma marca que o indivíduo que participa daquela facção acaba fazendo no corpo, tá? Então aquela tatuagem, aquela marca, ela identifica aquele indivíduo como fazendo parte de uma determinada facção. No caso do composto orgânico oxigenado, ele não vai ter essa tatuagem para poder caracterizá-lo. Ele vai ter um grupo funcional, tá? Então, o grupo funcional é uma marca que o composto tem, sua estrutura que o caracteriza. No caso dos compostos oxigenados, esse grupo funcional necessariamente tem o oxigênio, tá? Então, basicamente, a gente vai dividir a estrutura dessa aula em algumas partes, tá? A gente vai falar primeiramente sobre os grupos funcionais. É fundamental que eu consiga identificar as funções orgânicas que estão presentes num composto. Vai ser a nossa primeira preocupação, tá? Identificar grupos funcionais. Em seguida, a gente vai comentar um pouquinho sobre as regras de nomenclatura, tanto as regras IUPAC como as regras usuais. Lembrando que a IUPAC é aquele órgão internacional que regulamenta a química, não somente a química orgânica, a química como um todo, né? A química de maneira geral, tá? Então a gente vai analisar algumas nomenclaturas usuais e a regra
padrão de nomenclatura, que é a regra proposta pela IUPAC, tá? Em seguida, a gente vai comentar um pouquinho sobre as propriedades físicas dos compostos orgânicos, força intermolecular, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, né? Principalmente solubilidade e interação intermolecular. São dois tópicos que acabam aparecendo muito em questões de prova de Enem. E a gente não pode deixar de lembrar que o nosso foco aqui é Enem, tá? Em seguida, a gente vai falar um pouquinho sobre classificações e propriedades específicas de alguns compostos orgânicos. E por último, a gente vai comentar um pouco sobre suas aplicações, tá certo? Lógico, essa estrutura ela vai ser dividida em algumas aulas. A gente não vai comentar sobre tudo de uma vez, né? O tempo é muito longo. Então a gente vai falar em uma aula sobre nomenclatura, a gente vai falar numa outra aula sobre grupo funcional, que é a aula de hoje, né? Esta aula, a gente vai falar um pouquinho em um outro momento sobre propriedades físicas e talvez não dê tempo de falar sobre propriedades físicas numa aula só. A gente vai topicando e dividindo essas falas em alguns momentos, tá certo? Mas para hoje a nossa prioridade vai ser identificar grupos funcionais, tá certo? Eu preciso identificar qual é a função oxigenada, qual é a tribo, né, digamos assim, oxigenada que aquele composto orgânico pertence, tá? É o primeiro passo de tudo e que é muito importante também para Enem. Já caíram muitas questões em provas de Enem onde você resolvia simplesmente identificando grupo funcional, tá? Então, como é que funciona isso? Vamos lá. Então aqui eu coloquei as três primeiras funções oxigenadas, que são muito semelhantes, por sinal, para a gente fazer algumas comparações e defini-las, tá? Então a primeira função oxigenada que a gente tem aí é a função álcool. Quando a gente fala em álcool, a primeira coisa que vem na cabeça é o álcool de posto ou o álcool que é encontrado na cachaça, né? Ou agora, né, tão famoso o álcool etílico, que é utilizado bastante para poder fazer a higienização das mãos. Então, quando a gente fala em álcool, o que vem em nossa mente é uma substância. Aquela substância que eu encontro na cachaça, aquela substância que eu encontro como combustível, aquela substância que é utilizada para fazer a higienização das mãos, tá? Mas a gente precisa deixar claro que álcool não é uma substância. Álcool é um grande grupo de substâncias. Não existe apenas um único tipo de álcool. Existem vários tipos de álcools, porque o álcool é uma função oxigenada, tá? Lembrando que o que a gente chama de função, gente, é um grande grupo de compostos que apresentam propriedades semelhantes. Então, quando eu falo função álcool, eu estou me referindo a um grande grupo de compostos que apresentam algo em comum. Que algo em comum é isso? O mesmo grupo funcional, tá? E qual é o grupo funcional que vai identificar um álcool? O grupo funcional que identifica o álcool, gente, é esse aí, ó, hidroxila ligada a carbono saturado. Sempre que você se deparar com um composto orgânico que apresente hidroxilas ligadas a carbono saturado, professor, eu não lembro o que é um carbono saturado. Vamos revisar. Um carbono saturado é aquele carbono sp3. É aquele carbono que faz 4 ligações e todas as ligações são simples, tá, gente? Faz 4 ligações e todas as ligações são do tipo sigma. Este é o carbono saturado, tá? É o carbono que só faz ligação simples. Então, toda vez que você encontrar um composto orgânico que tenha hidroxila, o grupo OH, ligada diretamente a um carbono saturado, então esse composto ele vai ser classificado como um álcool, tá bom, gente? Então eu vou chamar de álcool ou eu vou dizer que caracteriza a função álcool qualquer composto orgânico que apresente hidroxila ligada diretamente a um carbono saturado.
Isso é um álcool, tá bom, gente? Agora, quando eu comparo, bateria descarregando, quando eu comparo um álcool com um fenol, a gente vai perceber uma pequena diferença. Tanto o álcool como o fenol apresentam hidroxila. A diferença é a quem essa hidroxila está ligada. No caso do álcool, a hidroxila se liga a um carbono saturado. No caso do fenol, a hidroxila se liga diretamente a um anel aromático, como por exemplo, um anel de benzeno. Então, você percebeu que existe um grupo OH, uma hidroxila, se ligando diretamente a um anel aromático, então essa função é a função fenol, tá? Então, existe uma diferença, tanto no álcool como na hidroxila tem grupo OH, perdão, tanto no álcool como no fenol existe o grupo OH, existe o grupo hidroxila. O que vai diferir uma função da outra é a quem esse grupo hidroxila está ligado. Se a hidroxila está ligada a um carbono saturado, então eu chamo isso de álcool. Se a hidroxila está ligada a um anel aromático, como por exemplo o anel de benzeno, não tem que ser necessariamente o benzeno, pode ser qualquer outro aromático. Então eu vou chamar essa função de função fenol. E quando você vai para o enol também tem hidroxila. Só que a hidroxila ela nem estará ligada a um carbono saturado, nem estará ligada a um anel aromático. Ela estará ligada a um carbono que faz ligação dupla. Um carbono insaturado que faz ligação do tipo dupla, tá? Então, essas são as três primeiras funções que a gente vai comentar: função álcool, função fenol e função enol. São muito parecidas, mas elas apresentam pequenas diferenças, né? O grupo funcional é diferente de uma para outra. No álcool, você tem hidroxila ligada a carbono saturado. No fenol, você tem hidroxila ligada a anel aromático. E no fenol você tem hidroxila ligada a anel aromático. E no enol, você tem hidroxila ligada a carbono que faz ligação dupla, tá? Repetindo, no álcool, hidroxila ligada a carbono saturado. No fenol, hidroxila ligada diretamente a anel aromático. E olha o detalhe, tá, gente? Para ser fenol, a hidroxila tem que se ligar diretamente ao anel aromático. Se, por exemplo, tu pega uma estrutura que tem uma hidroxila, essa hidroxila se liga a um carbono saturado, e esse carbono saturado se liga ao anel aromático, isso é não se liga diretamente. Então, nesse caso específico, seria um álcool, tá? Então, o fenol do anel aromático não é isso. O fenol ele tem em sua estrutura uma hidroxila ligada diretamente a um anel aromático, tá? E o enol é aquele composto que apresenta a hidroxila ligada a um carbono que faz ligação dupla, tá? Essas são as três primeiras funções oxigenadas que a gente vai comentar hoje, tá? As três seguintes, vamos colocar aqui, ó, aldeído, cetona e ácido carboxílico, tá? Eu coloquei esses grupamentos porque eles são semelhantes. Os três primeiros compostos oxigenados, o álcool, fenol e o enol, eles apresentavam em comum o grupo hidroxila, o grupo OH. A diferença era a que a hidroxila está ligada. No caso do aldeído, cetona e ácido carboxílico, eles também apresentam algo em comum, tá? Que algo em comum é isso que eles apresentam? Esse grupamento aí, ó, C dupla O, tá? Repara que no exemplo do aldeído, no exemplo da cetona e no exemplo do ácido carboxílico, nos três casos existe um grupamento C dupla O. Esse grupamento C dupla O, ele tem um nome. Ele é chamado de carbonila, tá bom? O grupamento C dupla O, ele é chamado de grupamento carbonila, tá? A vantagem de assistir o vídeo é que, de repente, se algo ficar muito rápido, você pode voltar um pouquinho,
né? Escutar de novo a fala do professor e aí você consegue acompanhar, tá certo? Então, aldeído, cetonas e ácidos carboxílicos. Eles apresentam algo em comum. O que é o algo em comum que essas três funções apresentarão? Elas apresentarão em comum o grupo C-O, a carbonila. A diferença é a quem essa carbonila está ligada. Então, olha o que vai acontecer na cetona. A cetona, gente, eu estou falando acetona, é a função, tá? Porque existe um produto comercial que a gente chama de acetona. Mas a acetona comercial não é a mesma coisa que cetona, tá bom? Cetona, sem o A, é a função orgânica. A acetona comercial que a gente utiliza para a gente, em geral, as meninas, né? As mulheres. Mas o homem também usa para tirar a base da unha. Mas, em geral, as meninas usam a acetona como removedor de esmaltes. Então, a acetona é um nome usual de um tipo de cetona, tá bom? É bom deixar isso muito claro. Cetona e acetona são coisas diferentes. Cetona, que é o que a gente está comentando nesse slide, cetona é a função. Função cetona. A acetona é um nome usual de um tipo de cetona, que é a chamada propanona, que inclusive é essa que está sendo mostrada aí no exemplo. Mas a gente não vai se preocupar com nomenclatura agora. Nomenclatura vai ser objeto de estudo da próxima aula, tá? Hoje a gente vai comentar ou vai se limitar a comentar sobre os grupos funcionais, certo? Então, olha o que a gente vai observar na cetona. O grupo cetona, né, a função cetona, ela vai ter a presença da carbonila. Lembra o que é a carbonila? A carbonila é o grupo C-O. Então, a função cetona, ela vai ter a presença do grupo carbonila, C-O, entre carbonos. Ou seja, eu sempre vou ter uma cetona se eu verificar que a C-O, a carbonila, ela está entre dois carbonos. Sempre que isso acontecer, eu tenho uma função cetona. Olha aí a propanona. A propanona, né, esse exemplo que tem de cetona, você tem uma C-O no meio. De um lado tem carbono, do outro também tem carbono, tá? Então, C-O entre carbonos, função cetona, tá? Agora, se você perceber que essa C-O, a carbonila, ela se liga a pelo menos, e eu vou repetir, carbonila ligada a pelo menos um hidrogênio, pelo menos um. Esse grupamento vai ser caracterizado como aldeído, tá? Vamos com calma para a gente diferenciar as coisas. O C-O é chamado de carbonila. Quando essa C-O está entre dois carbonos, então a função é a função cetona, tá? Cetona, C-O entre carbonos. Agora, se essa C-O está ligada a pelo menos um hidrogênio, vai formar um grupamento C-OH, tá? C-O, a carbonila, se ligando a um hidrogênio. Esse grupamento, esse conjunto C-OH, ele recebe um novo nome. Ele vai ser chamado de grupo aldoxila. Aldoxila. Tá? Qual é a diferença da aldoxila para a carbonila? A carbonila é só C-O. Só C-O. No momento que eu tenho C-OH, ou seja, um átomo de hidrogênio ligado a uma carbonila, imagina assim, você tem uma carbonila e ligado à carbonila você tem um hidrogênio. Quando isso acontece, esse grupo ele recebe um novo nome, é o grupo aldoxila, que dá origem à função aldeído, tá? Então vamos destacar a diferença entre aldeído e cetona. Para ser uma cetona, a C-O ela precisa estar entre dois carbonos. Para ser um aldeído, a carbonila, a C-O, ela precisa se ligar a um hidrogênio.
pelo menos um, para poder formar o grupo aldoxila, tá bom? E por último, o ácido carboxílico. O ácido carboxílico ele parece muito com aldeído. Você pode comparar nos exemplos, tá? Onde é que está a diferença? A diferença do caso do ácido carboxílico em relação ao aldeído é que no aldeído, a C-O, a carbonila, ela se liga a um átomo de hidrogênio para formar aquele grupamento chamado de aldoxila. No caso do ácido carboxílico, a C-O, a carbonila, ela vai se ligar a um grupo OH, a um grupo hidroxila. Perceberam a diferença? No aldeído, a C-O se liga a um hidrogênio. A gente chama isso de aldoxila. No caso do ácido carboxílico, a C-O se liga a um grupo OH, tá? Esse novo grupamento, C-O-OH, a gente chama de carboxila. São muitos nomes, né? Mas com o tempo a gente vai se familiarizando, tá? Então, se eu tenho somente a C-O, carbonila. Se essa carbonila aparece entre carbonos, eu tenho a função cetona. Se eu tenho a carbonila ligada a um hidrogênio, eu chamo isso de aldoxila. E isso dá origem à função aldeído. Se eu tenho uma C-O ligada a um grupamento OH, então eu chamo isso de carboxila. E isso vai dar origem à função chamada ácido carboxílico. Perfeito, gente. Também são funções muito parecidas, tá? Do mesmo jeito que existem semelhanças entre álcool, fenol e enol, também existem semelhanças entre aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos. É um pequeno detalhe que acaba fazendo a diferença, tá bom? Repara, o ácido carboxílico tem um grupo OH. Álcool também tem um grupo OH. Mas não tem como confundir um álcool com ácido carboxílico. Por quê? Para ser um álcool, o grupo OH ele tem que estar ligado diretamente a um carbono saturado. Isso é um álcool, tá? Para ser um ácido carboxílico, o grupo OH tem que estar ligado a uma carbonila, uma C-O. Então, existe uma pequena diferença que permite que a gente possa diferenciar uma função orgânica da outra, tá certo, gente? É um pequeno detalhe que faz diferença. Pode ser pequeno agora, na verdade, mas à medida que a gente vai pegando intimidade com esses grupamentos, né, com esses grupos funcionais, a diferença é clara. A gente olha, não, isso aqui é um aldeído, isso aqui é uma acetona, fica mais evidente. Lógico, o primeiro contato muitas vezes acaba assustando. Ai, meu Deus, é muito nome, é muita função. Mas o segredo é praticar. À medida que você vai fazendo exercícios, então você vai se familiarizando com as funções orgânicas e com os grupos funcionais, tá bom? Eu tenho um último grupo de funções, tá aqui, ó. Eu tenho a função éter, a função éster e a função sal orgânico, tá? O éter, ele é muito fácil, gente, de se identificar. O éter, ele vai ser caracterizado, a função éter, ela vai ser caracterizada como tendo um átomo de oxigênio entre carbonos. Sempre que eu tenho oxigênio entre carbonos, oxigênio como um heteroátomo, tá? Entre carbonos, então eu vou chamar a função de função éter. É muito fácil identificar um éter. Não tem como, por exemplo, confundir um éter com um aldeído ou com um ácido carboxílico. Por quê? Porque os grupamentos funcionais eles são diferentes. O grupamento de aldeído ele é diferente do grupamento de um éter, tá? Então não tem como confundir. Aldeído, C-O ligado a hidrogênio. Éter, oxigênio entre carbonos, tá bom? Éter, éster. Os nomes são muito parecidos, mas o grupo funcional é diferente. Como é que eu identifico um éter? O éter é aquele grupamento, né, aquela estrutura orgânica em que você percebe oxigênios entre carbonos.
isso é um éter. Sempre que eu tenho oxigênio entre carbonos, eu tenho a função éter. Agora, o éster ele tem uma pequena diferença. Qual é a diferença do éter para o éster? Repara na estrutura dos exemplos. Enquanto no éter você tem um oxigênio entre dois carbonos, no éster você tem um oxigênio entre um carbono e uma carbonila. Deixa eu só ver se eu consigo destacar aqui. Eu não vou conseguir destacar, tá? Bem, eu não ativei a canetinha aqui para riscar. Mas se você olhar a estrutura aí do éster, gente, você tem um oxigênio. Do lado esquerdo do oxigênio, você tem um grupo C dupla O, uma carbonila. E do lado direito do oxigênio, você tem um carbono. Então, sempre que você vê carbono não, perdão. Sempre que você vê oxigênio entre carbono e carbonila, isso é um éster. Sempre que você vê oxigênio entre carbonos, isso é um éter, tá? Esta é a diferença básica entre éter e éster, tá? Os nomes são parecidos, repito, mas os grupos funcionais são completamente diferentes, tá? E por último, a gente tem aí o sal orgânico. Vocês aprendem lá do primeiro ano, né, de funções inorgânicas, que os sais eles podem ser obtidos a partir de reações de neutralização ácido-base. Ou seja, sempre que eu tenho um ácido se combinando com uma base, eu posso dar origem a um sal e água, tá bom? No caso do sal orgânico, ele é obtido ou pode ser obtido a partir de uma reação química entre uma base e um ácido carboxílico, tá? Um ácido orgânico, o ácido carboxílico, e uma base, vai dar origem a um sal orgânico e água. Repara o seguinte, eu vou voltar aqui para o ácido carboxílico. Aqui eu tenho a estrutura do ácido carboxílico. Veja lá no exemplo. Eu tenho um grupamento C dupla O, OH, né? É o grupo carboxila. C dupla O, OH. Agora, compara, tá? Compara a estrutura do ácido carboxílico. Se possível, tira um print dessa tela para você memorizar bem a estrutura do ácido carboxílico e compara ela com a estrutura do sal orgânico. Existe uma pequena diferença. E onde é que está a diferença? No lugar do hidrogênio, lá do grupo OH, né, da carboxila, do ácido carboxílico, no lugar do hidrogênio, lá do H, eu coloco um metal no lugar. Esta é a diferença básica de um sal orgânico para um ácido carboxílico. No ácido carboxílico, eu tenho um grupamento C dupla O, OH. No caso do sal orgânico, eu tenho um grupamento C dupla O, O ligado a um metal. Essa ligação, gente, O-metal, é uma ligação iônica, tá? É um dos poucos compostos orgânicos formados por ligações iônicas. A gente viu nas primeiras aulas de química orgânica que os compostos orgânicos eles são predominantemente covalentes, tá? Mas existem alguns compostos orgânicos que apresentam ligações iônicas. Um deles são os sais orgânicos, que inclusive eles apresentam propriedades interessantes, dependendo da estrutura. Mas as propriedades a gente vai debater numa outra aula, tá? Então veja, aqui eu coloquei um exemplo, eu tenho uma estrutura enorme, tá? Com vários grupos funcionais. Eu vou pedir para que vocês, quando estiverem assistindo essa aula, vocês deem uma pausa no vídeo, tá bom? E tentem identificar as funções sozinhos, tá? Vocês vão pausar nesse exato momento e vão tentar determinar quais são as funções orgânicas que você consegue identificar, tá? Dado o tempo de pausa, você tentou lá, voltou no slide. Esse slide vai ser divulgado junto com a aula para você ter acesso também, tá? Verificou lá no slide, tentou descobrir as funções e aqui a gente tem a resposta, tá? Você tem da esquerda para a direita, você tem um fenol, você tem uma hidroxila ligada diretamente ao anel aromático, você tem um éter, você tem ali um oxigênio entre carbonos, porque esse vérticezinho ali do anel de benzeno tem um carbono ali, né? Então você tem um carbono CH3 à esquerda e à direita você tem um carbonozinho ali no vértice
do anel de benzeno, tá? Adiante, você tem uma cetona lá no meio, você tem um grupamento C-O entre carbonos, C-O entre carbonos caracteriza uma cetona. Continuando, né, indo para a direita, você tem um grupo enol, você tem um grupo OH ligado a um carbono que faz ligação dupla, ligado diretamente a um carbono que faz ligação dupla. E lá no extremo direito você tem novamente um éter, né, oxigênio entre carbonos, e um fenol, hidroxila, ligada diretamente a anel de benzeno, anel aromático, tá? Então, não é uma tarefa difícil identificar as funções. Requer prática, requer treino, mas à medida que você vai praticando, que você vai treinando, você vai se familiarizando com as funções, tá? Bem, aqui eu tenho um exemplo, deixa eu tirar aqui da frente, pronto. Então, aqui eu tenho um exemplo, e o exemplo eu falo o seguinte, ó. Considere a liotironina, um hormônio produzido pela glândula tireoide, também conhecida como T3. Então tá aí a estrutura do composto, tá certo? Tem um monte de oxigênios, o que dá a entender que tem um monte de função oxigenada aí no meio. Tem nitrogênio também, né? Aí esse nitrogênio, a gente vai ver mais na frente, que dá origem a um outro grupo de funções, né? As chamadas funções nitrogenadas. Lógico, o nosso foco hoje é estudar as oxigenadas, as funções oxigenadas. As nitrogenadas fica para um momento futuro, tá? Pois bem, em seguida ele pergunta o seguinte, ó. Dentre as funções orgânicas presentes na molécula de liotironina, encontra-se a função, aí ele dá algumas alternativas. Esta é ácido carboxílico, só oxigenadas, tá? Esta é oxigenada, ácido carboxílico é oxigenada, fenol, aldeído, cetona, são todos exemplos de funções oxigenadas, tá? Então, aqui eu tenho a estrutura do composto, vocês vão dar pausa novamente e vocês vão tentar, sozinhos, identificar quais são as funções que você consegue encontrar nessa estrutura, tá bom? Bem, feito isso, a gente consegue identificar as seguintes funções, ó. Você tem um fenol lá embaixo, né? Hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Você tem um éter ali no meio, oxigênio entre carbonos, e lá no extremo direito você tem um ácido carboxílico. Você tem aquele grupamento C-O ligada à hidroxila, né? Carbonila ligada a uma hidroxila. A gente chamou isso de carboxila ainda há pouco, tá? Então, a alternativa correta, tá? Não tem éster, não tem álcool, não tem aldeído e também não tem cetona. Então, a resposta seria ácido carboxílico. Dentre essas listadas, a única função que você consegue encontrar na estrutura é a função ácido carboxílico. Perfeito, gente? Resposta letra B, tá? Bem, eu tenho uma outra questão. Ele coloca aí agora a estrutura da fenolftaleína, tá? Tem oxigênio, então se tem oxigênio, tem grupamento funcional que caracteriza a função oxigenada, tá? Novamente, você vai dar uma pausa aí e você vai tentar identificar quais são os grupos funcionais que existem nesta estrutura, tá? Feito isso, o que ele pergunta é assim, ó, além da função fenol, ele já diz que tem a função fenol, então você achou, ou certamente achou um fenol, mas ele já diz no texto que tem um fenol, só que além do fenol, ele diz que existe outro grupo funcional, e ele pergunta de que função é esse segundo grupo funcional, tá? É um ácido carboxílico? É um aldeído? É um álcool? Que função é a segunda, né, função que aparece na estrutura? Então, quando você volta para lá para a estrutura, lá em cima tem os fenóis, né? OH ligado a carbono, OH ligado diretamente ao anel aromático, anel de benzeno, e aqui embaixo ó, tem um éster. Olha lá o oxigênio. De um lado, né, na parte de cima, né, esse oxigênio do vértice aí, ó. Acima ele está ligado a um carbono e abaixo ele está ligado a uma carbonila. Lembra? Oxigênio entre carbono e carbonila, função éster. Então, a alternativa
Letra D. Perfeito, gente. Tranquilo demais. Isso é muito fácil, gente. É uma coisa que requer treino. À medida que você treina, você se familiariza com as funções, tá? Bem, tem mais uma questão. Deixa eu descer aqui o videozinho. Pronto. A planta cannabis sativa possui vários componentes eita, é um nomezinho difícil de ler. Canabinoides, sendo que o princípio ativo mais potente é o tetrahidrocannabinol, tá? Eu pensei que só tinha isso. Tem mais coisa, tem vários componentes canabinoides. É por isso que a turma fica tudo muito doido quando usa, né? Mas enfim. Nos últimos anos, ocorreu um aumento significativo, tanto no interesse quanto na utilização do THC para fins medicinais, né? Existem várias pesquisas que apontam atividade terapêutica, principalmente para o THC. A fórmula estrutural do THC está representada a seguir. Então, ele dá a estrutura e na estrutura a gente vai encontrar alguns grupos oxigenados, tá? No final, ele dá algumas assertivas, né? Algumas afirmativas para a gente julgar se são verdadeiras ou falsas, tá? E pede para que você assinale o item correto. Então, você vai dar um print aqui para poder analisar a estrutura, tá bom? Você vai dar um print aqui para analisar as afirmativas e as opções de marcar X e você vai tentar chegar a uma resposta. E aí, no final, a gente verifica se a tua resposta ela vai ser igual à minha, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a estrutura do composto e eu tenho o item 1. No item 1, ele fala que as funções orgânicas presentes nesse composto são as funções orgânicas fenol e éter. Então, eu tenho um fenol, hidroxila ligada. Eita. Eu tenho um fenol, hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. E eu tenho um éter, oxigênio entre carbonos. Então, o primeiro item ele está certinho, nenhum problema, tá? Verdinho de certo. O item 2 possui 3 radicais etil e um radical pentil. Veja, eu só vou fazer uma correção. Não é apropriado chamar radical, é ramificação. Radical são espécies com elétrons desemparelhados. Não tem nada aí com elétron desemparelhado. Todos os átomos aí estão com elétrons emparelhados, tá? Eu só chamo de radical espécies com elétrons desemparelhados, tá bom? Mas enfim, vamos continuar analisando. Na estrutura, eu percebo o seguinte, ó, vamos lá. A ramificação etil, aí vamos relembrar, né? O prefixo et é um prefixo que indica a presença de 2 carbonos. E o prefixo pente é um prefixo que indica a presença de 5 carbonos. Então, quando eu passo aqui para o lado, eu identifico o seguinte, ó. Existe sim uma ramificação pentil. Se você contar lá embaixo, você vai achar 5 átomos de carbono. Existe um pentil. E existe 3 metis, ramificações com um carbono só. Você não vê ramificação etil. Não existe nenhuma ramificação com 2 carbonos. Então está errado. Estaria certo se ele tivesse dito assim, ó, 3 radicais metis e um radical pentil, tá bom? Como ele não fala isso, o item 2 está errado. Item 3. Possui 3 anéis aromáticos condensados. Falso, gente. Só existe um anel aromático. Lembra, para um composto ser aromático, ele não. As outras duas estruturas cíclicas ao lado desta que está delimitada aí, que está demarcada, elas apresentam carbono sp3. Elas apresentam carbono saturado, aquele carbono que só faz ligação simples, tá? Para ser aromático, a cadeia cíclica ela não pode ter carbono sp3, tá bom? Então eu só tenho um núcleo aromático aí e não 3, tá bom? E por último, é uma cadeia insaturada e ramificada. A gente já viu que tem ramificações, né? A ramificação metil e pentil. E está evidente que a cadeia carbônica tem ligação dupla, tem insaturação, tem ligação dupla entre carbonos, melhor dizendo, né? Eu só considero como insaturação as ligações duplas entre carbonos. Então eu tenho insaturação, eu tenho ramificações, então a cadeia ela é insaturada e ramificada. Com base nisso,
a gente chega à conclusão que a alternativa correta é a letra D, 1 e 3, tá? 1 e 4, perdão, letra D, tá ok? Bem, gente, a gente vai ficar por aqui nessa aula, tá? Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês aproveitem bastante essa aula. Qualquer dúvida, eu vou criar um chatzinho para gente, para vocês poderem postar qualquer dúvida ou coisa do tipo, e a gente vai tirando as dúvidas pela plataforma, tá ok? Cheiro grande para todo mundo, saudade de todos e até a próxima, tá, gente? Valeu!